Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Porque, amados, o importante é o seguinte, não é o seu nível de desempenho, mas o quanto do teu coração você entrega. Tem pessoas que mal sabem ler, mas têm uma vida com Deus poderosa, que sustentam igrejas. Tem vários testemunhos disso, né, pastor? E tem pessoas que têm tanta capacidade, mas se do mínimo. Elas não se gastam e principalmente não se deixam gastar. E o Senhor está nos desafiando a responsabilidade. A responsabilidade para com as coisas do Senhor. O Senhor vai estar pronto a gerar coisas tão poderosas, mas o que nos falta? Responsabilidade nas pequenas coisas. Tem um trecho que mais o pessoal usa para trazer esperança, que é o Mateus 11:27, né? Jesus fala: Vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Aí interessante que ele já começa a complicar, né? Para quem tá com a mente na facilidade, né? Tipo assim, aprendei de mim, quer dizer, já tem que parar para aprender, né? Ele não falou que ele vai fazer, ele falou que aprender. O relacionamento com Deus vai nos ensinar. E é interessante que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São coisas que não existem, né? Nem jugo suave, nem fardo leve. Mas o Senhor está dizendo assim, vocês ainda vão ter responsabilidades, só que agora é com a minha força. Amém. Então o grande problema é que as pessoas vê as promessas de Deus só como o lado do privilégio. É um presente, é um privilégio. E realmente são. Né? Por exemplo, tem um chamado de Deus, até lá em Hebreus fala, ninguém toma essa honra para si. É uma honra. Sim. Mas antes de ser honra, privilégio e presente, é responsabilidade. A graça é responsabilidade. Mesmo ela sendo um presente, ela é responsabilidade. Isso. Mesmo ela sendo a promessa de Deus. Você não paga nada, é pelo sangue de Jesus. Mas é uma responsabilidade. Né? E tudo que a gente recebe de Deus, a gente tem que saber administrar. Né? Então, e a primeira responsabilidade do Filho de Deus é a comunhão com Deus. Ele tem que entender isso. Porque o privilégio, às vezes, você abre mão dele. Eu tenho um privilégio, mas... Né? Porém, responsabilidade não pode abrir mão. Se abrir mão da responsabilidade, vai ter dano. Com certeza. O pai que não cuida do filho, traz dano. Né? O filho cresce, mas vai ter um dano. Né? No caráter, na emoção dele. Então, a responsabilidade de comunhão pessoal com Deus vai trazendo dano. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Dentro do tema de hoje, né? É um privilégio, mas é uma responsabilidade o seu tempo de qualidade com Deus todo dia. Isso tem que ficar bem claro, porque isso vai levar a ter a visão que o pastor está falando. O pastor Francisco está falando. Você vai ver, você vai se dispor, vai ter coração, né? A intenção, né? Vai ser certa. Tanto andar com Jesus, você vai pegando a forma dele enxergar o reino. Né? Porque ele fazia isso, né? O pessoal tá com fome. E aí? O que nós vamos fazer? Sabe? Despede ele. Alguém vai fazer. Não. Bora, vamos resolver. Resolveu, né? Amém. Entendeu? Então, essa questão toda, na ceia também, de repente ele precisava fazer. Isso é para outro dia, mas de repente ele pegou a toalha, a bacia, ou seja, é necessário que a gente desenvolva isso, amados. Isso
parece um detalhe, mas isso é uma transformação de caráter. Isso é uma metamorfose mesmo. Isso é uma metanoia, como costumamos dizer, né? Porque de repente fala, não, cara, não, isso não é uma responsabilidade. A responsabilidade agora é minha. Eu não faço parte da igreja, eu sou a igreja. Então, isso não tem, tudo tem a ver comigo. Não tem nada aqui, que eu possa mesmo tudo. E isto, queridos, é uma primazia que você precisa trocar o teu coração, o meu coração nesse aspecto. Você veja bem, quantas pessoas não se vangloriam, né? Não, todo dia, às 4 da manhã, eu tenho que pegar, me arrumar, porque o primeiro ônibus eu tenho que pegar, porque eu tenho que trabalhar. Você está há quanto tempo assim? Trabalhar 5 anos. Ou então falar, minha vida inteira eu tive que levantar de madrugada para pegar o primeiro ônibus, porque eu tinha que estar lá, o trem, metrô, seja o que for. Estou lá e... todo dia às 4 da manhã. E por um salário, por uma situação. Agora, mas e pro seu Deus? Quando dá, se dá. Isso é um absurdo, a discrepância da responsabilidade que a gente tem com o homem, mas não tem com Deus. E o Senhor nos chama para isso. Primeiro eu. A responsabilidade de estar na presença do Senhor, como o pastor disse, é um privilégio, é uma honra, é um favor imerecido, mas é uma responsabilidade, não é negociável. Deus nunca negociou. Falou, não, qualquer coisa vocês podem parar de me buscar. Não. Daniel orava 3 vezes por dia? Sim. Entendeu? Todos, não tem essa história, sou governador, agora Deus me capacitou, sou governador, não vou ter mais. Não existe isso no reino de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que ser inegociável é estar na presença do seu Deus. Olha, antes de qualquer coisa, antes do seu trabalho, antes do seu relacionamento familiar, antes da igreja, você tem que ter relacionamento pessoal com Deus. Você tem que, enfrentar o seu dia portando já a presença do Senhor. Porque tem gente que levanta às 2 da manhã para estudar até de manhã, porque ela precisava passar num concurso, e estuda toda a madrugada, estuda. Agora, quanto mais diante do Rei da Glória, nós temos a nossa devocional, né? De manhã, se nós saímos para o trabalho, e o dia é maravilhoso. Por quê? Porque a gente já tem esse impacto da presença gloriosa do Senhor durante a manhã, quando nós vamos sair para enfrentar a nossa vida, para colher aquilo, né? Os despojos, a vitória já foi conquistada, porque já estivemos na presença do Rei. E isso é algo que é fundamental, não se faz nada, não temos providência antes de estar diante do Rei, porque Ele, inclusive, que nos dá a mente dele, como diz o pastor Peterson, a mente de Cristo, para que as nossas decisões sejam corretas. Mas essa é a responsabilidade número 1. Você precisa ter horário. Não se busca a Deus quando dá. Você tem que... Isso é inegociável. O seu horário com Deus é qual? Não pode ser negociável, não pode ser variável, porque o mal sempre vai trabalhar para você. Naquele momento você está comprometido. Se você começar a abrir mão, daqui a pouco você não busca hora nenhuma. Não, vou buscar mais tarde. Não, vou buscar depois. Independente da sua... Cada um tem uma rotina. Mas o seu horário com o teu Deus, cada um tem o seu. Mas sabe aquela história? Eu falo, gente, nesse horário não marco nada, nesse horário não recebo ninguém, nesse horário não como, nesse horário não... Esse horário é do meu Deus, isso. Se você fizer isso hoje, a tua vida muda. Porque é uma questão de prioridade, é uma questão de honrar o teu Deus, de colocar ele em primeiro lugar. Você precisa entender isso. As decisões que nós tomamos, elas alteram totalmente nossa vida. Tempo atrás tinha um coach que pôs todo mundo para acordar 4h59 da manhã. Lembra disso? E todo mundo acordava. Pois é. Entendeu? Mas Deus não. Para Deus não sabe. Então é muito importante que você entenda isso, que um ato de reverência, um ato de honra mesmo, nesse horário do meu Senhor, eu vou estar lá, aprendendo dele, sendo abençoado nesse horário. Desse horário não abro mão. Esse horário é do meu com o meu Deus. Se você fizer isso, a tua vida muda, porque você vai...
você precisa entender que Deus, a posição dele não muda, mas a sua muda. Sim. Quando você tratá-lo como Deus, ele vai poder ser Deus na sua vida. Talvez Deus não esteja sendo o Deus que você lê na Bíblia, porque você não trata como Deus da Bíblia. Ele é uma opção quando te sobra um tempo. Não, olha, se der eu falo com ele à noite, se der eu falo com ele de manhã, não, se der eu falo com ele na hora do culto lá. Ele não está sendo Deus na sua vida, na minha vida, se eu o trato. Assim, é prioridade, a responsabilidade. Não, eu tenho responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Com Deus primeiro, depois as demais coisas. Porque tudo isso, amados, é porque você tem uma nova identidade. Você não é mais um escravo, você foi comprado, você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. E nesse reino, as prioridades são muito claras. Você pode todas as coisas nele, mas ele tem que ser a primeira escolha, a comunhão, o relacionar-se, o saber o que agrada, o que não agrada o coração de Deus, a forma como ele quer que você se porte, quais dos atributos, né? Às vezes as pessoas podem ter partes de um Deus, mas faltam conhecimento dos atributos de Deus, que às vezes fazem com que ela possa crescer em fé. Muitas vezes a pessoa tem um conhecimento que leva ela só a ter uma parte, porque ela não conhece todos os atributos de Deus. Então buscar, mas quais atributos eu ainda preciso mergulhar para que esse conhecimento ganhe vida? Uma vez, pastor, eu ouvi uma definição que eu fiquei chocado. Como era só assim, eu sempre preciso de umas 2 ou 3 fontes para confirmar como verdade. Sim. Então essa eu só vi uma vez. Então vou compartilhar aqui que no início das questões, o pessoal que adorava Mamon, eles começavam adorando o Deus de Israel, mesmo Deus bíblico. Mas só que eles começaram a nichar. Iam buscar só a parte das riquezas, só a parte do que Deus podia estender. Eles foram criando um segmento tão forte que acabou desmembrando e criando um Deus só. Por isso que só nas promessas. Né? Só nas promessas, só no que virou um Deus servo, um Deus que ele me serve para trazer a riqueza que eu quero. Isso é muito sério, mas eu estou falando porque às vezes a gente não conhece todos os atributos de Deus e nós podemos fracionar algo que vai alimentar a nossa concupiscência, né? No panteão lá não tem isso, pastor? Afrodite, por quê? A deusa do amor. Então eu quero amor. Tem fertilidade. Então, e às vezes a gente pode cair nesse pecado porque tem atributos, igual o senhor falou. Tem bênção? Tem. Tem glória? Tem. Mas tem responsabilidade? Tem. Sim. Tem compromisso? Tem. Então, é um Deus pleno, é um Deus completo. Você não pode escolher, como o senhor diz, né? Só as partes que me interessam. Então, a gente precisa entender a plenitude de Deus, entender a majestade dele como um todo, para que realmente nós vivamos de uma forma que ele nos escolhe, que ele decida, e uma forma na qual você seja achado fazendo parte do reino. Não como voltando assim, não é um clandestino que está ali. Vou ali ver só se eu consigo ganhar uma grana e vazo daqui, porque eu nem sou daqui, nem. Não, eu vim para ficar. Eu estou aqui como cidadão. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Você não está na sua igreja para ver se vai dar certo ou para ver se você se agrada. Está ali porque você é uma resposta de Deus para aquele lugar, para frutificar, para ser oferecido como sacrifício ali, para gastar-se e se deixar gastar para as necessidades do reino. É uma visão totalmente diferente. Você não vai mais para visitar, eu não vou mais para visitar. Nós vamos entrar nessa terra prometida para ficar. E vamos ser realmente os agentes da transformação. Isso é muito sério, mas eu quero deixar, estamos quase encerrando, mas eu quero deixar bem claro que nessa figura que nós mostramos, é muito perigoso, amados. As escolhas que nós fazemos e a forma como nós nos enxergamos e a forma como é o nosso relacionamento com Deus. Abraão, como nós lemos no texto, ele falou, pode me deixar aqui no deserto.
eu vou fazer isso aqui virar um jardim. Porque isso um filho Amém. de Deus faz. Ele transforma um deserto num jardim. Mas aquele que está buscando o Senhor por interesse, que está olhando de que forma ele pode se apropriar das coisas do reino, aquele que não tem um olhar de filho, ele pode até começar no jardim, como o Ló começou, era uma planície, era coisa mais, não sei o que. Ele acabou numa casa de prostituição, ele acabou no meio do inferno lá, que era Sodoma e Gomorra, no lugar mais perdido, porque é isso que a ganância faz, é isso que a mente que tenta extrair as coisas do reino, aquela que vai se aproveitar das coisas de Deus, acaba se caminhando, porque é um caminho de prostituição, porque você não está seguindo ali como um filho, fala, não, eu vim aqui para resolver, fala, não, eu vim aqui para saquear. Então, é um grande perigo que nós passamos todas as vezes, e é necessário que a gente olhe no nosso coração e fale, Senhor, me perdoa. Eu realmente estou lá com o de olho grande, eu estou ali porque eu quero casar, eu estou ali, mas agora eu vou ser solução na sua casa, eu vou ser resposta, eu vou ser servo, eu vou entrar nesse lugar de fazer, de estar ali, de fazer parte desse corpo. Em algum lugar ali eu não vou chegar para assistir culto, eu não vou chegar para ver defeito, eu vou chegar para frutificar, eu vou chegar para lançar minha vida. Eu acho que dentro do que a gente está falando sobre responsabilidade, eu acho que esse é assim, uma direção das mais próximas do que o Senhor tem para nós para esse tempo, né, pastor? Amém. E a própria fé é uma responsabilidade, né? Jesus chegou e não pôde fazer nenhum milagre, porque não creram. Então, você tem a responsabilidade de crer. Amém. Ser resposta para a situação. Uma vez, conversando com uma família que estava em outra cidade, né? E eu estava conversando eu tinha conversado com o marido, depois conversei com a esposa. E ela reclamando de tudo, do filho, do marido, tudo. Eu falei assim, e ela estava, por exemplo, firme na igreja e eles estavam afastados. Então eu falei, você tem que ser a resposta para a situação. Amém. Seja a resposta para a circunstância. Quando eu acabei de falar, caiu a transmissão. As pessoas não gostam de ser resposta. É difícil. Isso. A gente sempre quer que o outro mude, sempre quer que alguém faça. Mas é um pecado, chamado bode expiatório. Né? Então, tenha a sua responsabilidade de vida com Deus, tenha a sua responsabilidade de fé. Amém. E aí você vai ser conduzido, como foi pregado aqui, as responsabilidades dentro da igreja, do reino, na sua casa e tudo que você tem que fazer. O Espírito Santo aperfeiçoa até as responsabilidades que a gente faz, cumpre, né? Que a gente tem que trabalhar, fazer. Ele aperfeiçoa tudo isso, dá direções corretas, certo? Mas você tem que ver como responsa, né? Linguagem de hoje. E a própria palavra responsabilidade significa dar resposta. Então, você e Deus consegue, você e Deus é maioria, você Amém. e Deus não precisa de mais ninguém. Ele é onipotente, ele é onipresente. Glória É uma mensagem boa e até fácil de falar. Eu sei que é difícil viver, mas é o caminho que Deus tem para nós. Escolha essa porta estreita aí. Seja a resposta da situação, seja ela qual for. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos orar agora, pastor? Pode orar, pastor. Vamos ficar à vontade. Paizinho, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nada, Senhor, nada. Tudo está em tuas mãos, tu és o poderoso, o Senhor é maravilhoso, tu és o Rei da glória. Nós te amamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio da tua presença, Senhor. Ô Pai, clamamos que o Senhor nos dê um coração, Pai. Um coração de servo, Pai, um coração que sirva, um coração que ame, um coração que faça pelas motivações corretas, Senhor. Tira de nós, Pai, todo desvio de caráter, toda ganância, toda avareza, toda usura, Pai. Tira de nós, Pai, todo senso de aproveitadores, Em nome Pai. de Jesus. Tira de nós essa mancha, Pai, tira de nós, Pai, dá-nos olhos bons. Em nome Nós de possamos Jesus. contemplar, Pai, e temer, Pai. Tocar naquilo que é sagrado, porque tudo é teu, Senhor. Em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, muda o nosso coração, levanta para um exército Em de nome servos, de Jesus voluntariosos, Cristo, humilhamos pessoas que diante têm de ti. fome e sede de te servir, de alegrar, Pai. Que os teus átrios, Pai, estejam cheios, Pai. Em Que o Senhor nome de desperte, Jesus. Pai,
todos, Pai, os dons, os menores, Pai, que haja um entendimento, Senhor, que o Senhor não vê por desempenho, mas o Senhor vê por busca, por um coração voltado a te alegrar, a te Em nome agradar, de Senhor. Jesus. Dá-nos da tua boa parte, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Leva-nos para esse lugar, Pai. Dá-nos um senso de responsabilidade quanto à nossa Em nome de nação, quanto à nossa Jesus. cidade, quanto a essa rádio, Pai, que ela esteja Em sempre nome nas de nossas Jesus. orações. Pai, que esse instrumento do Senhor seja extremamente abençoado, Pai. Levanta Em nome de provedores, Jesus. levanta voluntários, levanta homens e mulheres cheios de graça. Capacita, Pai. Em Unge as nome mãos de para a Jesus. batalha, Senhor. Em nome de Jesus o Cristo. Abençoa os teus líderes, Pai, que eles aprendam, Senhor, a arte de delegar, que eles, Em Senhor, nome de também, Jesus. que o Senhor levante, Pai, Glória do teu nome. pessoas, Pai, para sustentar, Pai, os braços, porque grande é o fardo, Senhor. Em nome de Jesus. Poucos trabalhadores, mas o Senhor pode Glória levantar do teu uma nome. numerosa multidão, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós sejamos a resposta, para que nós tenhamos a capacidade de crer Em em nome Ti, de Senhor. Jesus. Leva-nos, Pai, para um lugar de profunda comunhão, Senhor. Em nome de Um Jesus. relacionamento realmente fechado contigo, Senhor. Que nós não dependamos, Senhor, mais de uma plateia, que nós não dependemos de um templo, mas que nós estejamos constantemente na Tua presença, Senhor. Nós tenhamos um tempo só nosso, Pai. Que a nossa viração do dia, Pai, que ela seja constante, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Torna inegociáveis, Pai, o tempo de comunhão, de Em nome leitura de da Tua Jesus. palavra, Senhor. Para a Em glória nome do de teu Jesus. nome. Que não sejamos roubados pelo engano, Pai, das redes sociais, Pai. Que não seja, Pai, o ouvir distante, mas que seja o dobrar de joelhos, o fechar realmente a porta do nosso quarto, separar um tempo exclusivo, Senhor. Em Fechado nome de para ouvir a Tua Jesus. voz. Espírito Santo, leva-nos para esse lugar. Profundamente quebrantados, Senhor, famintos por Ti, crendo, Pai, no Teu mover, crendo na Tua presença. Em nome de Jesus o Cristo, Pai, que essa mensagem chegue, Pai, que onde ela chegue, que a Tua presença, que os Teus sinais, as Tuas maravilhas, Pai, se manifestem, que Tu és um Deus grande e poderoso. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, pastor? Algum recado mais? Não. Deus abençoe a todos. E até quarta que vem, mais um programa Verdade Verdadeira. Até mais. Deus abençoe a todos. Amém, amém.